E está no ar mais um PIS Podcast. Como é que tu tá, Mike? Tamo bem, agora bem melhor. O olho melhorou. Melhorou, graças a Deus. Não tá pingando, não tá mais radioativo. O último episódio eu tava aqui, ó, viajando. Terceiro episódio, PIS Chernobyl, a versão mais aterrorizante dessa. É. E tu, como é que tá? Tamo bem aí, meio cansadinho essa semana aí, meio atípica, né? Tive que pregar. Meu Deus. Falei antes ali, né? Mas falar pro pessoal que não tá sabendo. Me arrumaram de pregar na quinta-feira e eu tenho uma mensagem pronta. E eu tava me apoiando nessa mensagem, não? Chegar lá quinta-feira quebrar tudo. Chegou no domingo, meus amigos. E aí, tudo certo pra quinta? Vai pregar? E eu sim, pode. E começaram a falar todas as frases que eu tinha pregado na outra vez na minha mensagem. Eu, puxa vida, se esses aí lembram, deve ter mais gente que eu preguei lá, né? Essa daí. Aí foi uma correria ali pra fazer uma mensagem nova. Mas graças a Deus foi benção. Foi benção de Deus. Acho que eu podia ter ido melhor, mas... E como é que tá os projetos agora? Eu fiquei sabendo, deu uma saída da UMAD. Saí da juventude ali pra poder focar mais nos estudos, focar aqui no podcast. Daqui uns dias vamos estar adquirindo microfone, câmera e computador, e é uma coisa meio pesada, né? Pra arcar com isso. Mas estamos dando conta, né? Graças a Deus aí, organizando certinho. Vai que vai. O negócio vai. E quem é que é hoje que tá conosco aí? Cara, hoje a gente rompeu as barreiras do estado. Meu Deus do céu. A gente vem com cara de São Paulo. E hoje promete. Cara, é outro nível, né? Quem que é? É o nosso querido amigo Emanuel. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certinho. Tudo certo? Graças a Deus. Prazer imenso estar aqui com vocês. Ainda mais ser o terceiro, né? Vocês parecem que fizeram uma lista seleta de pessoas. Só a nata. Que isso? Quando colocamos lá Emanuel, mas será que o Emanuel vai querer? Nada. Então, difícil a negociação. Difícil. Nada. Quando me colocaram, eu falei assim, que isso, varão? Aí me escolheram. Gente, é um prazer estar com vocês aí. Pra gente estar conversando um pouco, né? Honra nossa. Compartilhando de um pouco de coisas eternas, né? É bom, sempre bom estar com vocês. E como é que tá lá na faculdade? Cara, agora eu entrei num período de férias. Agora é só vitória. Só vitória, preciso descansar. Passei por um... Conta aí a história, tu tava me falando, ele tava meio... Chegou terça-feira no culto. Foi terça, né? Terça-feira. Terça-feira no culto, chegou todo borocochô, não ficava em pé. Aí alguém lá, né, que ele conta agora, abriu os olhos dele, por que tava borocochô, né? E aí? Passei por um período de esgotamento. Ainda tô, né? No culto mesmo que a gente tava, o pregador lá, o que tava ensinando, pediu para os irmãos se colocarem de pé, né? Pegar nas mãos e... Tirei uma foto dele sentado. Eu segurei na mão dos irmãos Caminho e aí baixo. eles fecham os olhos e tudo. Eu fechei naquele momento, eu quase cochilei. E aí eu percebi assim que eu já venho num período, tipo assim, terminei ali perto de terminar o semestre, cansado. Não tava conseguindo fazer nada. Meu corpo não tava correspondendo. E teve um dia que eu tava terminei os trabalhos, tinha um trabalho final. Meu grupo tomou uma crítica uma dura do professor, que o trabalho ficou bem ruim, a formatação. E aí no dia que eu tava debatendo na faculdade, um debate, o outro professor mandando mensagem pra mim: você tem que arrumar isso aí. Eu falei, não, vou arrumar. Falei pro grupo, vou arrumar o trabalho. Fui até a madrugada arrumando. Chegou ali perto das quase 4 horas da madrugada, minha visão, assim, minha vista embaçou e escureceu por alguns segundos. Aí eu peguei e voltei. Ali foi a hora que eu vi que eu tava com uma estafa, sabe? Cansaço, não tava aguentando mais, assim, sabe? Tava bem esgotado. Mas estudar, não sei o quê. Não é só o estudo, né? O pessoal pensa que só estudar, mas é que a gente tá sempre envolvido com coisas, né? Então, assim... E quem é crente também acrescenta mais a questão espiritual. Exatamente. A questão espiritual coopera. E a gente tá envolvido com coisas da igreja, as atividades da igreja. Né? Vocês sabem, tu, Michael, é como... A gente foi consagrado junto, né? Então, a gente exerce nossas funções na igreja como diáconos. Tu liderando os adolescentes. Eu sempre tô mais envolvido na área de ensino, né?
e tudo mais. Fora as outras atividades que eu acabo executando indiretamente na PIB, né? Então, muita coisa que junta acaba desgastando a gente. Mais as coisas da faculdade, aí me deu uma estafa. E eu fiquei até meio que preocupado, porque eu não tava conseguindo fazer nada. Minha mente não tava funcionando bem, o corpo não tava acompanhando e tudo. Teve um dia que eu fui pegar o ônibus ali no... terça-feira agora, pegar o ônibus pra ir pra Juricaba. Eita, glória. Aleluia. E o ônibus, antes de chegar, minha pressão baixou. Eu precisei sentar. E só tinha uma moça que ia pegar o ônibus junto, tava do lado. E eu tava quase assim, pelo amor de Deus, vai caçar alguém, uma casa pra me dar sal, água. Eu sentei assim no chão. Tá louco. Cruzei as pernas e os braços e pedindo, senhor, pelo amor de Deus, não me permita desmaiar aqui no meio da rua. Não posso, de hipótese nenhuma. Aí melhorei. Aí na doutrina eu fui. E graças a Deus, Deus usou, né? A psicóloga Ana Paula Reis. Ana Paula Reis. E ela me deu algumas dicas. Ela disse pra mim assim, foi uma coisa bem rápida assim a conversa, mas ela falou que isso é normal, né? O ser humano estuda e chegando perto ali um período de férias, o cérebro ele tá entendendo que você vai chegar num momento de descanso e ele mesmo começa a dar golpes, né? Você começa a sentir golpes no corpo aí. Aí eu peguei e falei assim, então se é isso aí, se acontece com todo mundo, ela disse, é bem natural. Eu fiquei mais despreocupado, mas porque eu tava cansado, eu tava quase cochilando no culto, meu Jesus. Sabe esses negócios de descanso e tal, esses dias agora, essas últimas semanas eu tava vendo, que nem Deus quando ele cria, né, na criação ali, o 7º dia ele descansou, né? Só que aí tu pega, eu fiquei imaginando, eu fiquei pensando ali, estudando sobre isso, e tu vê que Deus, ele não que Deus cansou, Deus não tem, né, a gente Sim. não tem esse negócio do cansaço, Deus não cansou. E a ideia do 7º dia que descansou é que ele curtiu, sabe? Ele aproveitou tudo aquilo que ele fez ali para aquele dia. Admirou. Chegou pra contemplar. Então, tipo, eu fico pensando, tipo, às vezes a gente não tira um tempo pra curtir. Não. Né? Tipo, tu tá ali estudando, se dedicando, trabalho na igreja, estudo, levando a lição, sempre se preparando e tal. E tu não tira um tempo pra vou curtir isso tudo que eu tenho feito, sabe? Tirar um tempo pra descansar realmente, e eu acho que isso pra nós é muito importante, né? Sim. Eu até tenho um negócio que aconteceu comigo, tinha 22 para 23 anos, foi quando eu casei, e cara, tipo, 22, 23 anos não pensam muito assim, era pra mim estar mais de boa, né? Sim. E eu tava trabalhando e tava construindo a minha casa. E nós tava já pagando e planejando o casamento. Eu e a minha esposa, na época era minha noiva, a Grazi. E aquilo sobrecarregou tanto, assim, sabe? Eu trabalhava na brigada, e aí tinha os problemas da brigada ali também, porque eu trabalhava na modulada, e aí o ambiente ali pesado e tudo mais, né? O serviço em si, da função ali, já sobrecarregava, assim. E aí se incomodando com obra, e prazo, e pedreiro, e material, isso e aquilo. E mais negócio do casamento, e tudo que ia botar no casamento era caro também, e sabe? É uma loucura, assim. E chegou um dia, eu tava em casa tomando mate com meu pai, eu morava com o pai ainda com a mãe, tomando mate, assim, e eu senti que amorteceu o meu lado, assim, do rosto, sabe? 20 anos tendo AVC? Não, só cuida, e daí? Sim. E daí eu disse, não, tá... De repente, sei lá o que é, né? Peguei e fui dormir. No outro dia acordei 5 e pouco, fui pro serviço. E aí fui tomar mate no serviço e não conseguia chupar, né? O chimarrão, a bomba ali, não conseguia botar na boca, assim. E aí eu peguei um espelho e fui olhar. Me paralisou todo lado, assim, do rosto. Sério? E aí dali eu fui pro hospital e tudo mais, né? E era um pasmo. Uma paralisia ali. De cansaço. Do cansaço e do estresse. Então, tipo, imagina, a gente precisa, né? Tirar esse tempo, agora tu tá aí de férias e a gente tá importunando nas férias dele, não deixando ele parar. A galera me convidando. É calmo. Mas precisa, o tempo do descanso, ele é essencial. O pessoal gosta de trabalhar, tá sempre a todo vapor, sempre enérgico.
Mas é necessário ter um momento de descanso. Se não tiver um momento de descanso, o corpo entra em colapso. Aquele dia Precisa a gente tava descansar. conversando sobre isso, né? Uma madrugada aí, a gente foi no mercado ali, 24 horas. Aí eu lembrei Tem o pastor o Luciano Subirá, ele relata num livro dele que uma vez ele tava numa série de pregações e era 7 dias. Ele recebeu 7 dias de férias da igreja, ele era pastor, tinha 20 anos, já era um pastor, presidente do negócio lá. E aí ele recebeu 7 dias de férias, falou com os outros amigos dele, pastor, e numa igreja. E aí foram lá. Era uma igreja na praia. Aí o que eles faziam? O dia inteiro na praia e de noite iam ministravam cura e coisa, Jesus operava e tal. E aí chegou no sexto, sétimo dia ali, perto do final, o Luciano foi na praia, entrou no carro, desmaiou dentro do carro. Os caras pensaram, deram risada, dormiu, né, apagou. E aí pegou e foi indo Ele acordou quando eles chegaram, aí ele foi se arrumar, caiu por cima da cama, não conseguia se levantar, não conseguia, ele, meu Deus do céu, mas eu não tô tão cansado assim, o que tá acontecendo? Ele percebeu que era uma coisa espiritual. E aí ele, numa exaustão, e pessoal, orem por mim, eu não tô conseguindo levantar, o pessoal vai achar que eu tô em pecado e não sei o que, e daí ele vai contando. Aí, no fim, era por cansaço, porque ele tava o ano inteiro trabalhando, o tempo inteiro trabalhando, e daí nas férias ele foi trabalhar, né? Querendo ou não, é um serviço. E aí ele começou a orar, Senhor, por que isso aconteceu e tal? Aí o Senhor trouxe à memória dele o texto que Sansão é usado por Deus com a queixada e mata 1000. E depois depois que ele mata os 1000, ele pede, e uma coisa que me chamou a atenção também, né, quando eu li esse negócio, ele pede água, porque ele estava com tanta sede que ele ia morrer. Eu fiquei, mas como é que pode? Se Deus usou ele, como é que bobagem. Mas nunca aprofundei isso. E aí o Espírito Santo falou para ele, porque quando pode ser o teu corpo, mas quando eu vou por cima, tem um esgotamento físico, não é só o espiritual que usa. E aí aconteceu isso daí com ele lá, e daí ele começou a descansar, porque ele achava que pastor não tinha que ter férias, tinha que estar sempre trabalhando. 24 horas. Tinha que todos ser os uma dias. máquina. Mas é bem como ele falou, né? Hoje em dia tem muito disso. O pessoal tem um pouco de preconceito ainda com... A pessoa que trabalha na igreja não pode tirar férias. Tem que ficar o tempo todo. Trabalha só na igreja? Só trabalha na igreja. Tá, O irmão trabalha ou só tá lá na igreja mesmo? Tipo isso. Mas não, não importa em que área que tu trabalha. Se você tem um ministério integral, tu é um pastor, tu é um pregador, conferencista, um ensinador, tu tem que ter um momento de descanso. A gente pensa que não, porque a igreja, o pessoal pensa que é as 1000 maravilhas, mas o ambiente, um dos ambientes mais frustrantes que existem é o ambiente da igreja, o ambiente religioso. Ele desgasta, porque lidar com gente cansa. Já é difícil. Lidar com crente parece pior ainda. Parece que é pior. Então, precisa sim ter o descanso. O descanso é necessário. Eu vejo, tipo assim, ó, a questão do pastor, eu acho que pode ser que aconteça, mas é muito raro alguém chegar pro pastor pra contar coisa boa, pra dizer, o pastor, vamos lá pra piscina lá em casa, vamos se divertir, vamos curtir. Sim. Não, é o problema, né? O problema que chega até o pastor. Pá, pastor, tô passando por isso, aconteceu tal coisa. E então isso aí causa um desgaste muito grande, né? A gente hoje, na liderança, né, dos adolescentes, tive a liderança dos jovens ali de bairro, e tu vê que, porque assim, tu acaba, a gente tem os nossos problemas diários, dificuldades diárias, e ainda tu carrega pra ti também alguns problemas dos teus liderados ali. Tu vai tentando criar maneiras para poder ajudar eles, para poder tirar daquela situação que se encontra e tal. Então isso sobrecarrega assim o emocional, o espiritual, né? Quando tu tá também na frente de um trabalho, vai pregar, vai cuidar um campo, algo desse tipo. Uma luta espiritual também muito forte, né? Sim, com certeza, com certeza. Você vai ter ali pressão emocional, pressão psicológica, pressão espiritual. É um compilado de coisas que vão trazer um certo peso para você. E quando você fala de igreja, você está falando de questões administrativas,
tá falando de questões jurídicas, tá falando de questões familiares. Não é um nicho X, né? Não é algo específico. Quando você fala de igreja, ministério pastoral, você tá falando de um compilado de coisas que você trabalha. Em função disso, vai vir consequências. E se você não tiver um lazer para que você possa rebutar o seu sistema, tu vai colapsar. E tem aquele mito, né? Hoje em dia os pastores estão sendo mais abertos a isso, a falar sobre isso, a conversar sobre isso. Pastores, obreiros, pessoas que estão envolvidas no trabalho da igreja, também podem ter depressão, desenvolver ansiedade, coisas desse tipo. Precisa se quebrar um pouco a barreira de dizer que tudo é coisa do diabo, do capeta. Não, isso aí ficou no passado. Hoje em dia são problemas, são patológicos, são coisas diagnosticadas pela ciência, pela medicina moderna. Então, uma pessoa que trabalha na igreja, ela também é suscetível a esse tipo de coisa, né? Sim. Não só pessoas lá do meio, lá de fora. Uma pessoa perfeitamente pode desenvolver isso. Se não tiver um tempo de descanso, aproveitar a família, né? E poder curtir também, viver só em detrimento do trabalho na igreja, a pessoa vai, em um momento ela vai acabar colapsando. Não tem como. Vai ter um piripaque. Igual o piripaque do Chaves, né? Vai dar aquela... Só vai dobrando. Vai estar pregando lá e tudo. Né? Mas me diz uma coisa, Manuel. Como a gente abriu falando aqui que rompemos as barreiras do estado aí, né? As fronteiras do nosso estado. Não é gaúcho, né? Não sou gaúcho. Tô quase virando, porque eu tô falando até bar. Bate. Bar. Agora que eu tô falando, eu conversei com minha mãe esse dia, falei, mãe, tô falando uns bar, tô preocupado. Da onde que é o Emanuel? O Emanuel, eu sou de uma cidade do interior de São Paulo chamada Sertãozinho. Só que o pessoal tem a mania de falar Sertãozinho, pessoal, um lugar que não deve nem ter água lá, né? Eu imagino. É a primeira vez que ele falou, eu pensei, uma mini todo Capri. mundo pensa isso. Não, mas é uma cidade bem grandona, né? Uma cidade grande, bem desenvolvida. Uma cidade com bastante recurso. E o que move ali... Dá umas duas, né, a PIB o PIB. Cabeça na igreja. O que move ali o PIB da cidade é cana-de-açúcar, né? Cana-de-açúcar. Aquela região ali é muito rica em cana-de-açúcar, produção de açúcar, de etanol, né? E o Emanuel é de Sertãozinho, interior de São Paulo, região de Ribeirão Preto. Família cristã, tudo? Família cristã, graças a Deus. Eu nasci, se não me falha a memória da história, eu e meu irmão do meio nascemos em berço evangélico. O mais velho, não que ele aceitou Jesus depois, mas ele já existia quando os meus pais aceitaram a Cristo, né? E nessa brincadeira aí, foi quase 90% da família pra igreja. É legal o testemunho dele. Conta aí pra nós que desde o ventre da mãe dele recebia profecia. Meu Deus. Pois é. E a minha história, assim, na questão ministerial é uma coisa bem interessante, porque depois que minha mãe teve meus 2 irmãos, meu pai e a mãe não queriam mais filhos. Tu é o bebê. Minha mãe me chama de o filho da promessa. Ele é o pequenininho. O pequenininho. Imagina os outros. E meus pais receberam profecias. Até nos Gideões. Meu pai recebeu nos Gideões, que ele levava caravana de irmãos, né? De caravanas que iam de lá, de São Paulo, para os Gideões, e ele recebeu profecia, dizendo que ia ter um filho, mais um filho, que esse menino ia ser um pastor, né? E tudo mais, um pregador. Minha mãe também recebeu a profecia. Minha mãe recebeu uma profecia e foi dada a seguinte ordem para ela. Deus, né? Usou uma pessoa falar assim, que era pra ela parar com o anticoncepcional. Que se ela não interrompesse o uso... Tu darás luz a um filho. Só faltou falar. E ele se chamará Emanuel. Tem mistério nisso. Não, interrompe o anticoncepcional, porque senão Deus ia colocar ela uma enfermidade nela. E eu não me recordo muito bem dessa parte da história. Se minha mãe ela chegou a interromper, ela continuou, mas mesmo assim ela engravidou. Uhum. E não tava nos planos que eu nascesse. E parece que antes de eu nascer foi uma outra profetisa, uma pessoa muito usada por Deus, e falou pra minha mãe o seguinte:
tu vai criar o menino assim, assim, assado. Deu instruções de como ela tinha que me criar. Ele vai ser nazireu. Só faltou. Não corta Não o pode cabelo. chegar perto de vinho, de uva, Meu Deus do de céu. cadáveres. Só que falta pessoa. Serás eunuco da casa do Senhor. Ainda bem que essa parte da instrução não veio. E aí ela deu instruções pra minha mãe. E uma das coisas interessantes que foi falado era para que, a partir das instruções, para que tudo para que no futuro eu não me ensoberbecesse, né? Ensoberbecesse, né? Para que eu não me ensoberbecesse. E não acabasse caindo no orgulho e coisas do tipo, né? E minha mãe entendeu as instruções. E minha mãe sempre me criou assim, sempre com essa, baseado aí no que foi instruído a ela, então ela sempre me criou nesse caminho. Eu particularmente sempre fui caseiro, nunca fui de sair pra fora. Sempre fui assim, ó, colado com a minha mãe. Não dei muito trabalho assim com aquelas coisas, né? Tipo, nunca fui de estar na rua, bebendo, esse tipo de coisa. É até interessante que eu ouvi a Carol falando, né? Dela, nunca fiz nada de errado, sempre fui assim na igreja e tudo, né? Então eu tenho uma A ovelha negra era era o Eduardo. Então, e lá em casa mais ou menos assim, não que meus irmãos foram ovelhas, sempre foram criados na igreja. Sim. O que deu um pouquinho mais de trabalho era o meu irmão do meio, né, que era o goleiro e tudo. É, goleiro. É. jogador. Por isso. Só que goleiro jogador. Então eu sempre fui assim, ó, meus Goleiro, irmãos sempre tiveram cara. mais abertura pra sair, pra tá, né, ter uma vida mais assim de poder andar pra rua, né, sair com os amigos. Eu nunca tive essa liberdade. Não é que meus pais não me autorizavam. Eu também tinha muito daquilo de não quero sair de casa, eu gosto de ficar quietinho aqui no meu canto, né? E aí, por conta disso, eu sempre tive junto com a minha mãe. Eu nunca pensei, minha mãe não falava assim pra mim, ela não ficava falando pra mim, você vai ser um pregador. A primeira mensagem que eu preguei não foi tipo num púlpito assim, numa igreja. A primeira mensagem minha, ela foi... Aí que tirar foto minha, não para de dar risada aqui. Né? A primeira mensagem que eu preguei foi pra minha avó. Minha avó sentada, deitada na cama. Eu fui lá e comecei a imitar um pregador daqueles bem pentecostais. E, imitando e preguei. Conta a história da tua linha aí. Ah, cara. Depois Eu vou chegar nessa parte, é bem interessante. Então, assim, nunca imaginei, por exemplo, que eu ia ser um professor e tudo na igreja e tudo. Sim. Só que minha mãe sempre me levava. Eu sempre ia com a minha mãe pra EBD. Minha mãe foi professora no IBAD. No ETAD e no IBAD. Foi professora. E ela sempre deu EBD na igreja. Depois chegou um tempo que ela parou. Eu sempre tava andando com a minha mãe. Ela me levava, deixava eu na sala das crianças. Depois fui crescendo, adolescência. Depois passei pra juventude. E um dia, quanto menos eu esperava, eu era professor dos adultos, né? Então sempre tive essa... Isso quantos anos tu tinha? 7. Eu tava com 16, 17, 18 anos mais ou menos, né? E tava lá já dando aula. Comecei com os jovens, depois eles estavam usando as mesmas revistas, os jovens e os adultos, na congregação que eu tava. Aí eu peguei e acabei dando aula pros adultos, né? Passei a dar aula pros adultos. E então, assim, a minha história, meu chamado, ele vem carregado de muito peso, porque eu não, tipo assim, não foi um chamado espontâneo. Eu nasci e cresci, não. Meu chamado, ele vem desde antes de meu pai e minha mãe pensar em me conceber. Eu já tinha, tipo, eu tenho um plano pra esse menino e eu já vou lançar a semente. Dei os avisos pros meus pais e eu nasci. Tanto que tudo que aconteceu na minha vida hoje eu vejo muito resultado disso. Que Deus tem um plano muito assim pra mim. Esse menino vai trabalhar na igreja. Eu não criei ele pra outra coisa a não ser trabalhar no meu reino, né? E A tua linha? essa história aí Da tua linha é top essa daí. Um dia eu vou usar isso aí numa pregação. essa história é complicada. Ela não é complicada, ela é engraçada. Todo pregador, quando começa a pregar, tem umas pérolas, né? Tem umas pérolas. Eu comecei a pregar e... Comigo foi diferente. Eu tenho algumas coisas que dá pra usar. O resto é tudo pedra. Uma coisa que outra se salvou, né? Eu lembro um dia que eu fui pregar uma vez que eu preguei uma mensagem em Gênesis. Acho que era capítulo 3. Do Meu cria Deus. Adão e Eva ali. Cara, eu sei que os irmãos da igreja não entenderam nada que eu preguei. Eu não tava entendendo o que eu tava pregando. E quando eu desci da tribuna, eu falei, o que foi que eu preguei? Sabe? Aquela coisa bem assim. Começo de ministério, a gente tem umas pérolas. Só que uma das coisas que mais foi engraçada é que quando eu comecei a pregar,
eu queria chicotear a igreja inteira. Eu não perdoava ninguém. Não perdoava nem os pastores. Ousado? Se eu tivesse começado a pregar naquela época, eu tivesse pregado na sede do campo, do meu campo, com o pastor presidente lá, ia sobrar até pro pastor presidente. E eu pregava, e eu tava naquela vibe, tipo assim, eu sou assembleiano, raiz, nada, tudo que tá errado não posso aceitar. Tomo banho de roupa, Tipo turmo de cravata. Tipo isso, né? É cooperador na igreja? Não, tudo tem que ser assim, ó, retinho. E você sabe que quando o pregador começa a pensar assim, ele começa a pregar o que na igreja? Farisoles. Usos e costumes. Aí eu observei uma Jovem coisa. tacando doutrina na igreja. Eu observei uma coisa curiosa na igreja. O que foi que eu observei? Eu observei que as irmãs da igreja, pelo amor de Deus, esse negócio aqui, se o povo estiver ouvindo isso aqui, vai ser perigoso. Eu observei que tinha umas irmãs na igreja. Isso era numa igreja lá atrás. É uma igreja, Não dá pra assim. saber qual que foi, né? As irmãs iam pra igreja e levavam uma toalhinha. Geralmente o pessoal que leva toalhinha é pra quê? Jogar o suor, enxugar as lágrimas, Arrodear. rodar. Só que essas irmãs pegavam e usavam a toalhinha pra quê? Elas sentavam, às vezes a roupa não tava muito composta, elas cobriam a perna com a toalhinha. Eu observei aquilo, não, tá errado isso aí. Tá errado. Falei, não, eu vou pregar contra isso. As mensagens que eu fui pregar depois que eu vi isso aí, meu Jesus amado, eu acho que aquelas igrejas nunca mais me chamaram pra pregar. Só sei que eu comecei a pregar e falava, essas igrejas, essas irmãs de hoje, que não sabem se vestir, Meu Deus. e quer ficar cobrindo as vergonhas com a toalhinha de chorar, de limpar o suor. Meu Jesus amado. Hoje eu penso assim, eu falo, se eu pudesse voltar naquela época, eu não queria ter pregado isso, não pode ser nenhum. E preguei. Eu pregava que tinha um lado da igreja que tava, tipo assim, com a cabeça baixa. As irmãs falavam assim, eu acho que elas pensou, eu não sei se eu arranco a toalhinha do joelho, se eu deixo ela aqui. O outro lado da igreja tava assim, fala Deus, usa Jeová. Tava desse jeito. E eu me sentindo pregador lá. Falei, é isso aí, Deus tá falando, o Espírito Santo tá aqui. Tá constrangendo quem tem que constranger e quem tem que dar glória tá dando glória. E foi isso aí. Tô gerando vida. Eu tive uma época no começo do ministério que quando eu comecei a pregar, misericórdia, só queria bater no povo. Deus me chamou, eu tenho um chamado específico, meio que um chamado mais profético. No Agora ele transicionou, tá num contexto mais coach. Um contexto mais de correção, sabe? Só que hoje eu estudei pra saber como lidar com essas coisas na pregação. Mas Isso que eu me digo de mim mesmo. meu Jesus, meu Jesus. Mas esse negócio dessas... A minha eu acho que é do Hatchê. Ratei com Jesus. Hatchê com Jesus. Cheguei com Jesus. É, não, ouvi. é uma gíria, né? Hatchê. E aí, eu, uma vigília, eu fui pregar e o pastor Isaías pregava depois. Pra quem não sabe, o ratei é tipo, fiz uma coisa que não deveria fazer, Errei. saí mal, cometi uma gafe. É isso. E daí eu preguei sobre Pedro. Uhum. E aí eu falei que Pedro sofreu altos e baixos na sua caminhada com Jesus. Uma hora ele era usado por Deus, na outra hora ele já era comparado a coisa ruim. Né? E foi indo. E aí eu disse que quando Pedro ali volta a pescar, né? E Jesus vai à praia pra encontrar Pedro ali. Pedro ali, ele rachou com Jesus, né? Ele deixou mal. E depois ali, o pastor Isaías até hoje não esquece do rachou. Até teve um Mas negócio... nem eu falo, eu ratei, que nem diz o Michael, ratei, né? Falei quinto ali, né? E daí até teve um negócio engraçado que foi uma reunião de obreiros, né? Eu recém ali, novo, né? Começando a caminhada e tal, fui na reunião de obreiros, primeira reunião de obreiros, e o pastor Isaías conversando, falando a respeito da obra, a respeito de alguns problemas, algumas coisas que tinham que se consertar e tal, arrumar, alinhar, né, pra seguir o ano e tal. E aí ele disse, porque a gente não pode ratear com Jesus, né, Michael? E os irmãos tudo aqui, ó, o que esse jovem aprontou Ratão. E eu não sabia onde me enfiar. O que será que ele fez? Mas isso é coisa que acontece, né? Acontece, é natural. Isso, no início do ministério, todo pregador é suscetível a isso. Todo pregador, não tem um que escapa disso. Vocês perguntar pro Felipe que veio aqui,
Certamente ele tem alguma pra contar. Ele contou quando ele roubou a mensagem. Olha só. Aí... Quem não viu, olha lá no episódio dele. E quem tá começando, se não passou, vai passar ainda Vai alguma. passar. Vai passar. Eu vou Vai passar, porque ainda não cheguei numa. Uma vez eu preguei, eu me lembro muito nitidamente, quando eu recebi o convite, me veio o texto lá de 1 Coríntios 6,16. Não sabe que o que se une à prostituta é um só com ela. E eu fiquei, meu Deus do céu. E comecei a orar, e daí me mandaram mensagem. Viu? Prega pra nós no culto de jovens. Aí eu prego. Mas, senhor, será que é pra eu pregar mesmo esse negócio aqui? Tá louco chegar falando de prostituta no coisa ali, por mais que seja 15 minutos. E aí eu comecei a orar, mandei mensagem pro Felipe. Mandei, Felipe, eu vou pregar tal dia, e o que o senhor tá colocando isso aqui no meu coração? Mas eu queria falar que é bom obedecer os pais, que é qualquer coisa, menos isso, Felipe. Felipe, não, se Deus colocou no teu coração, tá te dando paz, tu pega e vai. Eu tinha paz, mas eu ficava, o que vão pensar, o que vão falar? Aí falei pro líder que me convidou, cara, eu vou pregar sobre isso, vou falar isso, tranquilo? Ele, não, vai lá, mete bala, não sei o quê. E eu, meu Deus do céu, eu comecei a orar e jejuava, e Senhor, é isso mesmo que eu tenho que falar, e Deus e tal. E aí eu fui lá, preguei, perguntei pro líder da congregação, o que o senhor achou? Muito bem, você muito bem, meu jovem. Eu estudei. E eu, glória a Deus. Passou um tempo depois, esse meu líder veio. Cara, o líder odiou a mensagem, falou que tu não tinha que estar falando desses negócios, que não era teu lugar de fala, que não sei o que não tinha que estar falando dessas coisas, que era pra ser outro pra falar. E eu... me deu um desgosto assim, porque, por que não me falou quando eu perguntei, né, pra ele, desse negócio aí. Mas não foi o dia que depois de você, fui eu que preguei, não foi? Lá no jardim? Não me lembro. Eu me lembro que tu falou alguma coisa que quando tu tava fora da igreja, tu ia estudar, daí os professores diziam que antes das provas era melhor ter uma relação ali e tal, pra aliviar o cansaço, não sei o que. Eu me lembro que tu falou sobre isso. Pode ter sido, então. Tu levou a primeira mensagem, daí depois eu preguei. Tu tava então nesse dia aí. Eu me lembro. Mas eu me lembro também do contexto que tava esse negócio aí. Tinha uma menina nessa congregação, nesse negócio. Não sei se não é... Mas ninguém sabe, já faz tempo. O que acontece? Ela pegou, e vocês nem sabem. Capaz. Não, o que aconteceu? Aquele tempo lá, terminou um culto e a menina foi pro carro e fez uns negócios lá com um amigo de um amigo meu que levou pro culto. Eu tentando ganhar o guri pra Jesus, ele levando outros pra desviar. E aí aconteceram, e depois a guria tava com a gente jantando. E eu fiquei sabendo assim, mas daí só pensei, né? Essa aí é louca, né? Isso daí foi corajosa. E aí isso daí acrescentou mais ainda da minha luta. E eu fiquei, será que eu vou pregar isso daí pra dar indireta? E Senhor, eu não quero pregar indireta, eu não quero usar o púlpito. E uma vez um amigo meu, um amigo nosso, que o nosso câmera aqui conhece ele, que pegou e usou a tribuna pra me mandar uma mensagem inteira de indireta. Terminou o culto, os guris vieram pra mim. Que achou do fulano de tal, hein? Pregou tudo, te dando indireta. E eu, eu fiquei sabendo. Daí eu tinha medo de fazer isso daí. E veio um temor muito grande, mas o Espírito Santo mandou. Não foi aquela mensagem, mas foi o que Deus mandou ali, né? Sim. Não, mas isso é. E eu acho assim, até hoje, assim, eu vejo que muito das mensagens que a gente vai pregar, que Deus fala conosco, tem faz parte daquilo que Deus está falando com a gente, o que a gente está vivendo, né? O que a gente está vendo, as coisas que estão nos incomodando, digamos assim. Isso tudo faz parte da tua pregação depois, né? Faz. Nós precisamos ter um certo tipo de cuidado hoje. E o pregador, eu sempre entendo que o pregador ele tem que sempre tem um foco na Bíblia. Focar na Bíblia e as coisas terciárias, secundárias, sabe? Colocar uma venda e ignorar. Porque a gente tem, eu não vou mentir, às vezes a gente tem vontade de subir na tribuna e rasgar o verbo com muita coisa, né? Mas é lógico que se Deus ele manda e é uma ordem direta e expressa, tem que fazer. Mas também tem a ética. O pregador tem que ter uma certa ética. Sim. Eu aprendi depois, eu usei umas palavras meio pesadas aquela vez. O pregador tem que ser envolvido por uma ética, um cuidado na hora da ministração. A gente tem
tem dentro do nosso costume acreditar que o pregador é o tal do cara que ele prega e Deus ele usa da forma que quiser. O pregador não precisa fazer mais nada. Mas não, o pregador precisa sim se revestir, né, de estudo bíblico, ser revestido do poder e da autoridade que o Espírito Santo dá, mas ele precisa também Tem um conhecimento. ter um conhecimento, buscar recursos e informações que vão muni-lo. Porque hoje em dia não tem Salomão, ele instrui, né? Eu olhei até botânica, procurei até não sei o que, tudo isso daí. Sim. O pregador precisa estar preparado até pro contexto de hoje. O contexto de hoje, tipo, antigamente era um contexto, a igreja estava de um jeito. A igreja de hoje, a igreja moderna é um outro tipo de igreja. E o pregador precisa estar contextualizado. É igual eu brinco com o pessoal das vigílias que a gente prega, né? É noturno, na madrugada. E às vezes a gente fica sempre ali por último pra pregar. Geralmente, né? Geralmente, Vamos né? revezando. Vamos revezando. Eu e tu sempre revezando. E, cara, eu percebi assim, ó. O jovem de hoje não é igual o jovem antigamente. O jovem antigamente ficava 10 horas numa vigília. A vigília ficava 24 horas dentro da igreja, só em oração. Vigília antigamente era isso, galera com o joelho no chão. Não tinha quadro, nem tinha pregação, era só oração. Hoje temos a vigília com oração, com pregação, com louvor. E café. E café, né? O jovem não fica focado, tipo, vendo 3, 4, 5 mensagens. Então, o pregador tem que ser contextualizado. Tem que ser mais dinâmico. Sim. Posso chegar lá e pregar uma mensagem... se eu não interagir, se eu não fazer eles prestar atenção, trazer algo novo, né? Sem fugir, é lógico, da sacralidade textual... Mas se eu não respeitar a contextualização, é complicado. E é difícil hoje, né? Porque a gente tem os pregadores, a gente tem a concorrência e os ultra aí do país, né? Nem do estado. Que aqui, ó, a um dedo de distância, o cara consegue ali, tem os maiores ensinadores, teólogos, ou os coach, que for ali, mas estão ali ao acesso, né? E aparece. E aí também muito atualmente é muita informação, muito rápido, muita informação. Em 15 segundos a gente consegue colocar um insight tão gigantesco que a pessoa fica horas pensando. E aí como é que vamos competir com esses negócios? A gente tem que estar sempre se reinventando, estudando. Exatamente. Eu mesmo passei por um processo de mudança. Quando eu comecei a pregar, a gente estava comentando antes aqui de começar a gravação sobre... a pregação temática, a pregação expositiva. Eu comecei a pregar e o pregador que eu mais me inspirava na época era o Adeildo Costa. Coitado, a situação dele hoje é uma situação triste, né? Eu oro pela vida dele, mas eu me inspirava. O pessoal até me apelidava de Adeildo Costa. Eu raspava a cabeça e ficava igualzinho a Adeildo Costa. E pregador, eu queria ser aquele modelo de pregador. Só que chegou no momento, por exemplo, eu pregava e perdia a voz. Ficava gritando do início ao fim, eu perdi a voz. Mas como é que o Gilmar Fiuza, por exemplo, prega com a voz rasgada e não perde? Mas ele tem dinheiro pra ir numa fonoaudióloga? Eu não tenho. Sabe qual que era o meu recurso pra não perder a voz? E minha mãe até hoje. Minha mãe, ela antes de eu ir pregar, ela me dava um lenço, a minha toalhinha, e ela picotava 2 maçãs pra mim, arrancar até a semente. Come a maçã antes de pregar, me obrigava. Por quê? Porque eu comia maçã e ela evitava de eu perder a voz. Né? Tanto para quem canta, para quem prega, a maçã é um recurso extraordinário para você não ter um problema vocal na hora de pregação. Eu nem me esgoelei. Eu preguei normal e tô até agora mal da garganta. Sim, então 50 minutos foi do... Eu cheguei no momento que eu falei assim, mas toda vez que eu prego, por que a minha voz vai perdendo? Né? Aí eu entendi que eu tinha que tentar descobrir um jeito de melhorar e não perder a voz, eu tinha que me reamoldar, né? Aí eu peguei e optei por modificar o meu estilo de pregação. Então hoje eu tenho momentos que eu entono a voz para pregar, mas eu procuro pregar uma mensagem que tem um caráter mais de ensino. Hoje né? em dia tá mais aplicável. Assim, né? Sim. Mais... O jovem por si só, em sua grande maioria, eles querem ouvir mensagens que façam eles pensarem. Sim. Não que a mensagem caiu em desuso, né? Com caderno em todos os cultos. Aí começou cada vez mais gretedo e daí... não tem que... Que nem a gente, né?
que é da Assembleia, que pentecostal e tal, a gente gosta Sim. eu gosto muito, assim, Eu adoro ver. do culto, assim, quando a gente diz, Tem que adorar a Deus. pegando Igual fogo, a mãe né? do cara. E só que eu vejo que tem essa transição realmente de uma pregação mais expositiva. Sim. Mas o que eu acho legal é que no nosso culto tu tem a exposição da palavra, mas tem a revelação. Tu tem a revelação, que eu digo, a parte mais ali que o pregador, tu vê que Deus entregou algo especial ali naquele momento, naquela hora. E como que tu vê isso? Tipo, tu hoje tá inserido, né, num mundo acadêmico e tal, e num outro contexto até teológico, assim, linha teológica da pentecostal, digamos. A tua lá a faculdade lá é Batista. é. São reformados. E como que tu vê essa visão, assim, como tu vê esse contraste, assim, né, de aceitação, digamos, dessa também da parte da revelação da palavra de Deus, desse momento mais espiritual, assim, do culto, né? Eu tive como é que eu posso dizer? Eu me surpreendi, porque quando eu cheguei nesse contexto, uma igreja proeminentemente de fundação, de base alemã, tem igrejas, eu não vou saber informar agora se tem ou tinha até pouco tempo atrás igrejas que ainda faziam culto em alemão, né? Para os mais velhos, né? O culto ministrado em alemão. Eu cheguei nas aulas, por exemplo, de exposição bíblica, aula de teologia sistemática, de hermenêutica, e eu vou usar o contexto da aula de teologia sistemática, né, na parte de bibliologia. Uma coisa que me surpreendeu, que foi o seguinte: eu trabalhei, né, por 2 anos, desde que eu cheguei aqui em Juí, eu fiquei por 2 anos trabalhando na Igreja Batista, lá na cidade de Carazinho. E é lógico que eu, dentro do tempo que eu tenho de experiência, preguei respeitando o contexto que eu tava. Na Igreja Batista eu não posso pregar como eu prego na Assembleia, né? Até que não tem tanta, assim, uma diferença gigantesca, né? Mas eu preguei respeitando alguns limites, né? Mas no contexto acadêmico eu percebi o seguinte, que o professor falava sobre o aluno precisa se empenhar em estudar, enriquecer a mensagem, só que em determinado momento, por exemplo, a gente usa muito a expressão revelação, como você falou, né? Para eles existe a tal da revelação, só que eles usam outra expressão, porque para eles a revelação é o que diz respeito às formas que Deus se manifestava, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Para eles isso parou, né? Parou no sentido assim, Deus ele se revelava dessas formas específicas, não que eles limitam Deus, mas no contexto que nós usamos a palavra revelação, no vocabulário, né, acadêmico, para eles é o que se chama iluminação. Então aí foi o dia que eu até fiquei um pouco surpreso, porque acho que fala assim, nós temos, né, nós pregadores pentecostais, muito do fazer uma mensagem que demora dias para ficar pronta. Semanas, nós oramos, meses, jejuamos, nos empenhamos, choramos, derramamos lágrimas em cima da Bíblia para extrair coisas do texto, esperando Deus mostrar coisas, né, diferentes no texto, para pregar uma mensagem que tenha coisas novas para a igreja, né? De fato, aplicações diferenciadas. Novas, sem fugir. Sem fugir do texto. Só aplicações, né? Aplicações profundas. E eles entendem que isso existe. Para eles chamam isso de iluminação. Que é quando você está lendo o texto bíblico e o Espírito Santo de Deus, ele te dá uma compreensão diferente do texto, nas aplicações. Ele te faz te ver coisas ali no texto que são profundas para que você tenha uma aplicação diferente, sabe? Na hora de pregar, expor o texto e aplicar. Eu achei que quando eu ia estudar lá, a distância ia ser muito grande em alguns contextos, questão de pregação. Tem muito ponto que não é que diverge, mas é diferente. O contexto é diferente, a cultura é diferente. Só que quando eu estudei essa parte dessa questão sobre ver a revelação, eu achei uma paridade entre os dois contextos, assim, uma similaridade bem grande, bem grande. Perfeito, que na verdade, assim, o que eu vejo é que há um crescimento na nossa igreja, né, no nossa, que eu digo assim, o pentecostalismo, digamos assim. Sim.
há um crescimento muito grande a respeito se aprofundar na teologia, na parte do estudo, digamos assim, e sem perder a essência, digamos, ali do pentecostalismo. Até eu comprei um livro que é do Gutierrez, da CPAD, que é Introdução à Teologia Pentecostal. E ali mostra muita coisa assim que às vezes tu vai perguntar para alguém assim que não tem esse conhecimento, o que é o pentecostalismo? A pessoa, não, é pular, é gritar, é dar mortal, e não é isso, né? É que nem o conceito de avivamento, né? Eu achava que o avivamento era enlouquecido, essas coisas. Então eu acho que isso, nós, enquanto pentecostais, temos esse compromisso, essa responsabilidade de tirar esse negócio, mistificação que tem das pessoas, assim, de que o pentecostal ele não entende nada, não é só lá, é emoção e só barulho, só grito. Só barulho, só grito, Eu procuro dizer assim, ó. Antes de tu concluir, explica também depois que tu concluir, que tu vai falar o que é pentecostalismo, a visão acadêmica e o avivamento, né? Assim, ó, a Assembleia de Deus, quando você fala sobre estudo, existe um equívoco no meio acadêmico geral e existe também um equívoco no meio dos próprios pentecostais, tá? Os assembleanos, eles não têm muito dessa compreensão. Nós temos um autor nas Assembleias de Deus, na CPAD, que é o pastor José Gonçalves. Inclusive ele foi aluno de uma das minhas professoras no mestrado. E ele é um gênio, um intelectual, ele é formado em teologia, se não me falha a memória, pela Faculdade Batista do Piauí e também em filosofia pela Universidade Federal do Piauí, e tem um mestrado pela Fabapar. E ele assista a um podcast dele com o pastor Osiel Gomes, e lá ele comenta sobre a origem do estudo no meio assembleiano. E é muito mais antigo do que a gente imagina. Do que a gente pensa. A questão do estudo é que no meio da Assembleia ele não foi sistematizado, ou ele não ganhou um caráter formal. Por exemplo, a igreja que tem na história um maior tempo no que diz respeito a academicismo são os batistas, né? O número de instituições teológicas aqui no Brasil dos batistas é insuperável. Eles têm inúmeras instituições de ensino superior e de teologia, né? Só que quando você fala da Assembleia, você fala, tá chegando agora, tipo, nesse molde, faculdade, né? Um caráter mais formalizado. Só que o pastor José Gonçalves, ele mostrou, ele escreveu, ele tem documentos, e ele disse que não. É muito antes, assim, é desde os primórdios da Assembleia. Só que são coisas que não foram expostas ainda, assim, não foram as claras para a igreja, para os próprios pentecostais. Então o pessoal acaba desconhecendo. Mas o que diz respeito à Assembleia ou pentecostalismo é que agora que está ganhando um caráter mais formalizado. Então, nesse contexto acadêmico, esse caráter formal ele tá se amoldando agora. No que diz respeito à pregação, aos ministros, nota-se agora um interesse muito maior em fazer faculdades teológicas, buscar um aprofundamento maior no estudo. E isso sim é uma coisa que teve uma mudança bem radical, né? Então nós vemos um comprometimento maior. Hoje nós encontramos um número muito mais grande de pastores presidentes, pastores setoriais, pastores de congregação ou líderes de departamentos dentro da igreja, ou somente ministros, pregadores, que são pessoas que você vê, um teólogo, está fazendo um mestrado. Hoje você encontra com mais frequência pessoas assim no meio da igreja, né? Com mais frequência você acaba encontrando. Então teve essa transição, né? Mais no que diz respeito às pessoas buscarem o estudo. Mas a questão do estudo na Assembleia, assim, ele sempre já existiu, só que não era algo muito formalizado
concretizado, né? Mas ele sempre estava presente, né? Você perguntou? Vou explicar o que é o pentecostalismo e o avivamento de verdade, que não é só barulho, né? Os dois não são só barulho, e a gente imagina que é só o barulho. O avivamento, ele nunca teve, ele nunca foi, não é e nunca será um movimento que ele está ligado com movimento e barulho. E vamos trazer para o nosso contexto pentecostal tupiniquim. Ele não tem ligação nenhuma com falar em línguas ou com manifestação de dons do Espírito, em hipótese nenhuma. É lógico que na história da igreja ela teve marcos históricos, períodos históricos que tiveram grandes avivamentos. E o que aconteceu, por exemplo, na Rua Azusa foi um marco histórico que projetou um grande avivamento. Por conta disso houve aquela explosão missionária que deu origem a denominações que são pentecostais, dentre elas a Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus, isso é reconhecido por inúmeros teólogos, dentre eles até teólogos cessacionistas, como por exemplo Augusto Nicodemos. Ele reconhece que o pentecostalismo foi um dos maiores movimentos missionários da história da igreja. Imagina, a Assembleia de Deus aí tem mais de 20 milhões no Brasil, mais de 20 milhões de assembleanos. E tudo aconteceu a partir de um movimento missionário avivalista, né? Como por exemplo o que aconteceu em Azusa, que não foi necessariamente ali o ponto inicial, aconteceu na Europa antes. Depois ali aconteceu nos Estados Unidos, e que foi o que teve maior projeção, e em decorrência disso aconteceu os demais movimentos. E avivamento nunca teve, em suma, um caráter, por exemplo, de movimento, ou de ver manifestação de dons do Espírito, aquela coisa que a gente está habituado a ver. Eu digo sem crise nenhuma, é um problema muito grande a gente vê movimento dentro da igreja, o pregador vai. Para mim é mais expressão do pentecostalismo, ou expressão que os pregadores usam, né? Para isso tem livros do pastor Elias Soares, do pastor Ciro Sanches e Borges, que falam sobre esses erros que os pregadores cometem, né? E essa falácia é um equívoco. Vê o movimento na igreja e fala um avivamento, né? Ó, o avivamento acontecendo. Não, isso não tem nada a ver com avivamento. Porque eu posso muito bem estar usufruindo ali, fluindo nos dons dentro da igreja, sair lá fora e não ter tido mudança nenhuma, né? Não ter tido um arrependimento real. O avivamento que aconteceu em vários marcos e períodos da história, ele aconteceu, e o que marcou esses períodos de avivamento foi o arrependimento. Então não teve, você não vê um movimento, sabe? Aquela coisa de, olha, aconteceu isso, aconteceu cura, milagre, não. O que acontecia foi uma massa de pessoas se arrependendo dos seus pecados. Uma mudança de vida. Aconteceu 3 avivamentos na América, dentro de universidades. E esses avivamentos, o que mais... o problema das universidades ali eram jovens que estavam com a vida perdida. Estavam com a vida destruída. E quando aconteceu esses avivamentos dentro dessas universidades, que marcou ali o início de grandes avivamentos que aconteceram ali nos Estados Unidos, e depois se propagou, o que mais mostrou como resultado desses avivamentos foi o arrependimento. Muitos jovens dentro daquelas universidades se arrependeram em número exorbitante, assim. Arrependimento, mudança de atitude, mudança de mentalidade. Não necessariamente aconteceu um mover do espírito no que diz respeito a dons, não, sim, a carismas, né? Não, foi um arrependimento genuíno. Né? Um negócio que até tu falou mesmo numa EBD que tu deu lá pra nós, nos adolescentes, sim, sobre avivamento, é que o avivamento histórico, assim, que a gente vê quando acontece esses pontos de avivamento, ele tem também ele afeta também, modifica também
aonde acontece ali, a sociedade onde ele acontece, o entorno de tudo aquilo, tipo a cidade ela desenvolve, as pessoas, porque há uma mudança de comportamento das pessoas, né? A gente falou, tipo, há o arrependimento, a pessoa Exatamente. ela vivia de uma forma errada, agora ela passa a viver de uma forma diferente. Então, isso muda tudo, né, na nossa sociedade. Aquele que rouba, não rouba mais, não vai mais roubar. Aquele que não pagava as contas, agora começa a pagar. Exatamente. Então, tu vê que isso então, o avivamento, eu entendo assim que o avivamento está mais relacionado a uma transformação de vida, né? Transformação de vida. O que aconteceu ali, por exemplo, em Atos 2, foi o início da igreja. E aquele poder que foi colocado nos discípulos e naquela igreja, naqueles 120 crentes, foi um poder para que eles anunciassem o evangelho com eficácia, com autoridade, com ousadia, com ímpeto. É para isso que serve o poder. Revestimento, essa virtude do Espírito, esse dinamismo. Esse poder que é derramado sobre a igreja é justamente para uma obra missionária mais eficaz. A Assembleia de Deus, ela cresceu, né, de uma forma muito rápida e continua crescendo porque, querendo ou não, as pessoas, alguns têm dificuldade de entender isso, mas o poder, essa visão que nós temos, essa crença que nós temos do batismo com o Espírito Santo, esse revestimento de poder, cara, é por conta disso que os pentecostais eles estão na rua, proclamando. E é por conta dessa ousadia, desse ímpeto, desse desejo, dessa chama no coração, que o povo tá ganhando almas. Eu vejo que tem muito essa relação do avivamento com o pentecostalismo, digamos assim, porque se nós, quando eu olho para nossa teologia pentecostal, eu vejo ela carregada muito desse sentimento de arrependimento. Sim. Porque tu pega a harpa cristã, os hinos compostos ali da nossa harpa cristã são hinos que falam muito sobre esse arrependimento, né? Tu escuta o hino, tu lê o hino ali, tu sente que aquela pessoa, que o autor daquele hino, ele passou por esse processo de arrependimento. Sim. A nossa teologia, ela tem muito disso, né? Do sofrimento, do entender quem somos e a necessidade que tem dessa transformação, a dependência em Deus. Então, tipo, isso eu acho, por isso eu acho essa forte relação, e às vezes, que nem tu falou, o avivamento é o falar em línguas, o avivamento é isso, mas é porque não se entende muito assim, não se tem a compreensão correta, né, do que é avivamento e também do que é o pentecostal. Sim. Digamos assim, e aí tem essa relação, porque eu me lembro assim, lá do meu avô, da minha avó, tu vê que a pregação dele, do meu avô, quando meu avô pregava, era muito das experiências que ele vivia, eram testemunhos, né? Uma coisa que a gente vê bastante, né, nas nossas igrejas pentecostais é isso, o povo testemunhando. Sim. Deus realmente veio, o Espírito Santo veio na minha vida e mudou a minha vida. Eu me lembro até desse negócio de arrependimento e tal, da mudança de vida, que o meu avô, ele me contou, quando eu disse pra ele que eu queria se batizar com o Espírito Santo e tudo mais, né? E eu me lembro de um negócio, na simplicidade dele, que ele me falou, que me marcou muito, foi que ele disse assim que o dia que ele foi batizado, ele vinha orando, ele já era diácono na igreja, e vinha orando para que Deus batizasse, e não batizava. E aí ele disse que estava num culto, e ele olhou para um irmão que ele tinha uma rixa com aquele irmão. E ele levantou do banco dele, ele foi lá no púlpito e abraçou o irmão e pediu perdão pro irmão. Ele disse que no momento que ele pediu perdão para aquele irmão, ele disse, teve uma visão de uma pomba branca descendo sobre ele, e ele foi batizado com o Espírito Santo. Ele falou em línguas ali. Então, e aí o meu avô sempre me disse isso, ele disse, o Espírito Santo ele não vai vir enquanto tu não se arrepender, não se rasgar por completo, expor realmente o que tu é.
Exatamente. Sabe? Então, isso eu vejo muito assim da questão do arrependimento. Um ponto que tu falou, e isso é bom ressaltar, é que não tem como desvencilhar uma coisa da outra. Por exemplo, o avivamento, ele é marcado por arrependimento. Só que como nós, pentecostais, nós damos ênfase à obra missionária, à pregação, ao evangelismo, e como resultado tem pessoas que se entregam a vida para Cristo e elas estão se arrependendo. E isso é uma forma de avivamento pessoal. E tem uma frase que eu vi que a ausência de um avivamento coletivo não é desculpa para você não viver um avivamento pessoal. Então, quando você se arrepende, ainda que você não esteja inserido dentro de um grupo, de uma massa de pessoas, você pode experienciar um avivamento pessoal, um avivamento individual. Porque o avivamento ele está ligado com o quê? Ele está ligado com arrependimento, mudança de atitude, mudança de caráter. Não tem uma regra de contingência, né? Exatamente. Então, assim, quando eu vejo muitas pessoas que estão sendo usadas por Deus verdadeiramente em profecia, falando para a igreja que Deus vai derramar um avivamento, as pessoas interpretam essas profecias da forma mais errada. E Paulo ele nos ensina que nós temos que julgar as profecias. Então, quando acontece essas profecias na igreja, o pessoal, ele sempre, eu tenho certeza que na mentalidade comum, 90% da igreja, quando ouve essas profecias, eu acho que na cabeça deles passa um filme de um futuro onde Deus vai derramar um poder sobre a igreja e todo mundo vai estar pulando. Pelo contrário, quando o avivamento que vai acontecer, e eu creio que vai acontecer, são duas únicas coisas: mudança de caráter, mudança de atitude, mudança de comportamento. Nossa. É só isso. Não tem nada a ver com o poder. O poder de Deus é uma graça que Deus ele deixou para a igreja, tá? E tá ali, você tem acesso a esse poder, tá? Mas o avivamento ele tá intrinsecamente ligado a arrependimento. Que nem, Joel 2, né? Que é o Sim. texto que se usa bastante na questão do avivamento, né? Derramarei sobre toda a carne, sobre o meu espírito. Só que ali tem um negócio que muito sobre isso que tu falou, que eu não me recordo o versículo ali, mas ele vai dizer assim: não rasguem as vestes, mas rasguem o coração. E eu acho que isso é o avivamento realmente, sabe? Porque rasgar as vestes pra mim ali é muito assim, aparente. Tem uns tudo rasgado? É a aparência, sabe? Sim. Todo mundo tá vendo. Eu rasguei as vestes, todo mundo tá vendo. Sim, sim. Eu tô falando em línguas, todo mundo tá vendo. Eu tô pulando aqui, todo mundo tá vendo. Eu tô dando o meu glória a Deus mais alto da igreja, todo mundo tá vendo. Eu tô passando pro meu avivamento aqui. Exatamente. Só que a ideia não é essa, né? Ele tá dizendo, não faça isso, que todo mundo vê, para que os outros vejam e achem que tu tá vivendo esse processo de avivamento. Mas rasgue o coração. Então, o verdadeiro avivamento vai acontecer quando a gente rasgar o coração e não as vestes. Exatamente. Que o coração, você fala do que é algo interno, algo que eu não tenho acesso àquilo que está acontecendo no teu coração, mas Deus tem. Exatamente. É para Ele, né? Exatamente. Um arrependimento. As pessoas têm que romper um pouco essa mentalidade de ajuntamento de pessoas. O pessoal pensa que igreja próspera, igreja que está avançando, que está crescendo, o resultado disso é o número. Tô falando que o número é errado. Tem aquela ideia que Deus ele não quer quantidade, ele quer qualidade. Pelo contrário, Deus ele quer quantidade e quer qualidade. Lá em Atos, eles iam orando perseverante em oração e súplica, e Deus ia acrescentando mais e mais. Eles mantinham o padrão e Deus ia com os números. No próprio livro de Atos aparece ali sempre eles mostrando números. Quantidade de pessoas que se convertiam, que eram batizadas, que Deus ia Pedro acrescentando. É celebrado pelos tantos 1.000, 2.000, 3.000. Sim, na primeira pregação. Então falar que Deus não se importa com número, se importa. Deus que ele quer número, só que ele quer um número com qualidade. Sim. Né? Então, a vontade de Deus seria que todos se convertessem, né? Exatamente. Tivessem acesso. Só que nós não podemos ter essa mentalidade de achar que ajuntamento é reflexo de avivamento, de proporção de avivamento. Tá? E existem megas igrejas. Sim, e eu não posso dizer e afirmar que 100% da igreja... lá, né? Sim, 1 né? A milhão igreja de membros. Do pastor Yong Cho, né? Uma igreja gigantesca. Eu mesmo venho de um contexto de uma igreja, de uma mega igreja.
né? Eu vejo os stories que tu posta lá. Os campos Essa das Assembleias de do Yom Deus. Kippur tinha placa, proibido jejuar mais de 40 dias. Os caras, tanto vida de jejum que, ó, só pode jejuar nisso, né? Então, não podemos confundir ajuntamento com essa questão. Uma outra coisa que eu isso aqui pode ser que dê polêmica, que eu vou falar. Ó, Ó o corte, já tô preparando. Isso aqui é complicado. Eu vou fazer, parafraseando o pastor César Cavalcante. E o que ele falou tem propriedade, mas é bom que ele foi o primeiro a falar, pra ninguém falar que, né? Ele é um teólogo respeitado e tudo. Mas a gente tá esperando o avivamento, como eu falei, o avivamento que vai vir, gente, mudança de caráter. Mudança de caráter. Só que uma coisa que o pessoal, isso vai ser difícil para muitos aceitar, é a questão, a Bíblia fala que o amor ele vai se esfriar nos últimos dias. E uma coisa que vai acontecer, as pessoas não esperam muito, é assim, quando a gente fala de lugares que precisam ser evangelizados, tá? Existem fenômenos que dificilmente você vai conseguir frear. Só quem tem poder para frear certos fenômenos é o próprio Deus. E nós sabemos que existe, tá morrendo, ou já morreu o evangelho na Europa. Só que a Europa, nós temos o evangelho no Ocidente, aqui na América, por causa da Europa. Se você pensar nos Estados Unidos, que foi o lugar evangelizado pela Europa, os Estados Unidos é um país que está enfrentando um paradigma gigantesco. Agora igrejas estão morrendo. Os maiores que eram os maiores exportadores, né? Exatamente. Do evangelho, vamos dizer assim. Igrejas estão morrendo. Igrejas lá estão sofrendo, estão literalmente morrendo. Eu postei um vídeo de uma igreja presbiteriana que fechou. Encerrou as atividades. Mas não é uma igreja tipo assim, tentamos implantar, não deu certo e fechou. Não, é uma igreja que tem mais de 100 anos. Já enraizada. E fechou. E isso é um fenômeno que não tem como ser freado. Então, assim, próximo país que vai provar disso é o Brasil. Porque assim como a Europa, o evangelho veio da Europa para os Estados Unidos. Estados Unidos veio... mas os missionários, eles são... Daniel Bergnar Wingren vieram da Europa. Não, sim, eles vieram da Europa. Só que sob influência do que estava acontecendo nos Estados Unidos, que foi propagado no Brasil. Então, o próximo país que vai provar isso é o Brasil. Só que sabe qual é o país atualmente que o Brasil tá mandando o evangelho para qual localidade? Para a África. A África, aquele lugar vai gozar de uma explosão gigantesca de poder, de expansão. Já tem umas cruzadas com 1.600.000. Uma coisa avassaladora. E eles vão ficar assim, eles vão usufruir de tempos maravilhosos, enquanto o Brasil vai começar a entrar num provável estado de decadência. E isso vai acontecer depois na África. É como se fosse uma matemática. E ela meio que seguindo um padrão, né? E eu não tô falando que Deus não vai avivar o seu povo. Vai avivar o seu povo. Só que o avivamento, literalmente, ele não tá falando de poder. Tá falando de mudança mesmo. Porque nosso contexto assembleano pentecostal, vocês conhecem, vocês sabem que hoje você falar que é batizado do Espírito Santo, isso não é uma medida para saber se você tem uma vida de uma genuína devoção a Deus. A gente sabe que eu brinquei na EBD contando. Tinha um rapaz na igreja, gostava de profetizar e o cara, tipo assim, profetizava, né? Ia com a cara lavada profetizar. Toda vez que chegava o período do carnaval, ia pro carnaval. Chegou. Que o Dom, ele E teve gente que chegou a dizer que ele tava até em umas boates, né? E dançando lá. Aí passava a época festiva do carnaval, ele ia pra igreja e ia lá, tipo, Senhor, me perdoa, e que começava a querer. Não era profeta. Aquele. Falhei, era uma coisa. Não era pontual, era. Todo ano a mesma ladainha. Sim. Né? Então, a gente vê que realmente a questão do poder de Deus, o batismo com o Espírito, ele não é um fator, tipo, ele não tá ligado à mudança, é o poder de Deus para a pregação, propagação do Evangelho. E dentro da santificação nós temos tipos de santificação. Tem gente que tem a santificação no ato, que acontece quando você aceita Jesus. E tem um processo de santificação, né?
que é uma santificação que é trabalhada ao longo do tempo. Tem gente que é santificada uma vez e ela permanece para sempre assim. Tem uns que a santificação demora para acontecer, né? E é ruim. E tem gente que essa daí tem que lutar. Porque ela tá assim, ela tá num processo que ela tá passando por santificação, mas não sabe se é inconstante, né? Então eu acredito sim que vai haver um avivamento, mas é para mudar o caráter do povão. O povo tá precisando de mudar o... Glória a Deus. Estamos chegando no nosso horário. Pedi para encerrar só falando ali do pentecostalismo, que não explicar, né? Faltou. Isso. E aí a gente arremata e... Você quer saber o pentecostalismo na visão... acadêmica, assim, explicar direito o que é, porque o pessoal tem o quê? O pentecostal é o charamanaias, mas aquele dia a gente tava conversando, é muito mais do que isso, né? É muito mais do que isso. Tem isso, mas... O pentecostalismo, primeiro que é um nome que eles trazem aí importaram o nome da festa da colheita, né? Aí aconteceu lá o dia de Pentecostes e importaram o nome porque fizeram uma conexão com a descida do Espírito. O pentecostalismo, na visão acadêmica teológica, ele está ligado à visão de um movimento histórico de explosão missionária. Basicamente é isso. Só que quando a gente traz para o nosso contexto pentecostal, literalmente assembleiano, e desenvolve isso na teologia, a nossa teologia pentecostal, ela está fundamentada e ela dá proeminência à ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo. Existem outros contextos que estão ligados à teologia pentecostal, que é a questão escatológica, a questão da visão ligada ao dispensacionalismo, dentre outras coisas, né? Que acabam entrando dentro desse bojo teológico. Mas, em suma, a teologia pentecostal, na visão acadêmica, essa expressão pentecostalismo, ela está ligada muito ao movimento histórico que aconteceu missionário, tá? Que houve essa expansão, essa grande expansão e propagação do evangelho de uma forma muito rápida, abrupta, e isso em decorrência desse movimento pentecostal. Nós temos hoje, por exemplo, algumas nomenclaturas. Nós temos o pentecostalismo, né? Clássico, que é o que a Assembleia de Deus ensina e dissemina. Temos o neopentecostalismo e temos o carismatismo, né? E temos uma categoria que são os ultrapentecostais. Eles ficam eles estão quase pactuando depois do Super Saiyajin 3. A quarta pessoa eles quase que pactuam com os neopentecostais, né? A diferença... Super Saiyajin 3. Uma diferença, assim, existem muitas, mas uma, por exemplo, que eu gosto de pontuar, o que caracteriza, por exemplo, dentro dessas doutrinas, né, essas visões, o pentecostal clássico é, por exemplo, a ideia de que o batismo com o Espírito Santo ele é evidenciado com o falar em línguas. Isso é uma característica, uma característica bem proeminente, e ela é alvo de discussão teológica, de debate, né? De certa forma, é uma prova cabal, né? É uma prova cabal, sim, uma prova cabal. Eu estudo isso, essa temática, e ela é muito assim, não é que ela é complexa, mas você tem que estudar de forma muito minuciosa. É delicado. É delicado, tem que tomar um pouco de cuidado. Mas o que muda dentro da visão pentecostal, dentre as tantas características, é uma das que caracteriza. Em suma, para a visão reformada, para outras visões teológicas que não é a visão pentecostal, o pentecostalismo é isso. É um grande movimento missionário que teve, tá? E quando você separa na questão teológica, a questão do pentecostalismo, ela só dá uma ênfase muito grande na atuação do Espírito Santo. Então, por exemplo, o próprio Gutierrez lançou um livro sobre hermenêutica pentecostal, mas a hermenêutica é Bíblia interpretando Bíblia. Como que é uma hermenêutica pentecostal? A hermenêutica pentecostal, ela harmoniza a Bíblia, à luz de texto, sob a ótica da atuação do Espírito Santo desde o Antigo Testamento
até o Novo Testamento, né? Então, em suma, a teologia pentecostal, ela sempre procura dar ênfase à atuação do Espírito. A Bíblia de Estudo Pentecostal, por exemplo, ela tem alguns símbolos, né, que você se guia por alguns símbolos. Você vê que eles sempre colocam um símbolo lá, se eu não me engano, é uma pombinha pequenininha. Uma pombinha, Pra sempre, uma cruzinha. Uma cruzinha, tem isso, os símbolos, tem um índice lá. Tem um índice que explica. Então a pombinha ele é sempre para mostrar e evidenciar a atuação do Espírito, né, em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia. Em suma, é lógico que se a gente fosse fazer um artigo acadêmico, teria muito mais coisas a serem faladas, mas via de regra, na teologia pentecostal, o que caracteriza o pentecostalismo é justamente isso. É a ênfase que se dá à atuação do Espírito. Né? E na visão reformada, o pentecostalismo ele está muito ligado à questão, à explosão missionária que aconteceu. Até por causa dessa questão que tu falou também da questão de que o batismo no Espírito Santo, ali, o revestimento de poder, ele é comissionado, é para comissionar a pessoa a fazer, né? Sim. Então o pentecostalismo tem esse negócio da missão, sim. Por causa disso, né? O pessoal, é a ação do Espírito, né, que faz com que tu pregue a palavra, que tu evangelize, que tu... Exato. É até bom questionar hoje que assim, a gente pode pregar e falar o batismo é necessário, mas não só para você ser batizado e ter a carteirinha de eu sou um assembleano, eu sou um pentecostal. Então é bom você questionar as pessoas. Para que você quer ser batizado? Ah, porque os meus amigos são batizados do Espírito Santo, eu não sou. Então você não precisa ser batizado do Espírito Santo, porque se for só para você fazer parte de um grupo, para que você quer ser batizado do Espírito Santo? Porque o resultado de ser batizado com o Espírito Santo é você disseminar, pregar, propagar o evangelho, ir atrás das almas. Que nem um negócio que tipo, perde toda a função, perde tudo quando, eu sou cheio do Espírito Santo, tá, mas se faz o quê? Exato. O que tu tá fazendo com isso? Exatamente. É que nem, eu vi o Eliseu Rodrigues falar um negócio que eu acho muito legal, que ele diz, o pessoal gira no poder e cai. Tá, mas tu caiu cheio do poder e levantou como? Levantou do mesmo jeito, não mudou nada na tua vida, tu não começou a fazer nada pro reino, né? Sim. Se não houver resultado, né, desse batismo, se não tiver algo que acontece após isso, aí que tá o erro, né? Tipo, eu sou batizado, mas... Só adorou no Espírito. Tem gente que me questiona, né? Tipo, mas tu tá lá na igreja, por que tu não fala em línguas? Eu falei, porque eu não vejo necessidade de falar em língua estranha o tempo todo no culto, ou ficar falando em língua enquanto eu tô ali. Não tem nada contra quem fala, mas pra mim eu não vejo necessidade, porque pra mim eu vejo uma necessidade própria, não que se Deus quiser... Eu vejo isso daí um povo muito chato, cara, porque eu adoro desse jeito, todo mundo tem que adorar que nem eu, cada um tem sua personalidade, cada um tem seu jeito. Sim. Então tem que, existem finalidades, não é que a gente tá se tornando um teólogo chato, né, o estudante de teologia é chato, vai ficar chato agora, não, longe disso. É uma coisa que eu sempre tive, mesmo antes de entrar na faculdade de teologia. É só uma questão de maturidade na fé. Muito bom, então, né, Eduardo? Dava pra atravessar a tarde aqui. As horas se passam, né? Se passaram e nós, infelizmente, temos que encerrar. Parece que começamos há 10 minutos. Passa rápido, né? Tem muita coisa ainda que a gente queria abordar, conversar. Eu nem sei. Fala aí dos nossos patrocinadores. Com certeza. Mas eu tava falando, tipo, eu nem sei o que aconteceu, como que se sucedeu, digamos, pro Paulista vir parar aqui em Juí, Rio Grande do Sul. Se tu puder agora no final, rapidamente, né? Isso aí, eu acho que não vai ser tão rápido. Como é que tu veio parar aqui? Caiu de paraquedas em Juí? Como é que foi? Dá pra resumir bem rapidinho. Eu não pensava em vir pra Juí. Nunca pensei. Mas... Nem sabia que existia Juí. Até porque quem, né? Meu sonho é morar em Juí. Olha só. Mas quando entrou a pandemia, o lockdown, eu parei e interrompi o curso de Direito. E eu nunca estava me sentindo bem na reta final do Direito e tudo, né? Eu não estava com muito gosto naquilo. E eu queria parar o curso. Só que naquele período de parar o curso, eu estava conversando com minha mãe. Eu tinha receio de contar pro meu pai. Meu pai pagava o curso, ele queria ver o filho advogado, essas coisas. E eu fiquei com um pouco de receio. E eu falei assim pra Deus, se for da sua vontade, eu vou falar pro meu pai e ele não vai brigar comigo. Foi dito e feito, eu falei pra ele, acordei ele, contei assim, tá acabando de acordar.
E ele não brigou. Não, beleza. Eu falei Era pra ele de que Deus mesmo que depois de acordar. Sim. Não, Exatamente. Essa tática é boa. Eu quando eu tô acordando, né? Às vezes eu não me lembro de muita coisa. Aí se a Helena ou a Grazi me perguntam alguma coisa, eu só concordo, né? Essa tática eu vou contar quando tá acordando. Lá na casa Tô acordando agora. Depois tu fala comigo. Eu falei, pai, ó, quero parar a faculdade, mas quero arrumar um emprego. Ele falou, não, beleza, filho, tá bom. A gente vai vendo aí, eu vou te ajudar nisso. Beleza. Não teve briga ou... Não que eu não tô falando que eu briguei com meu pai, eu brigava, não é isso. É só, tipo, ele ficar bravo. Sim. E tudo. Aí eu peguei e falei assim, não lockdown... contestou, né? Exatamente. Lockdown, eu comecei a sentir no coração... minha mente foi naturalmente pendendo pra outra coisa. Tipo, fazer faculdade de teologia. Eu quero aperfeiçoar o ministério. E tudo mais. Eu já tinha promessa, Deus já tinha me dado inúmeras profecias, confirmações, que Deus ia me dar conhecimento, ia me dar sabedoria. E veio o cara de Brasília uma vez pregar no congresso lá e falou, só vim aqui pra confirmar tudo que Deus já tem falado pra ti, tô te dando muito conhecimento, umas coisas assim. Aí beleza, aquilo começou a inclinar, eu vim no meu coração. Comecei a pesquisar, porque eu ia dormir muito tarde, eu dormia 6 horas da madrugada no lockdown, né? Aí começava a ver vídeo de instituições teológicas. As primeiras eram na Paraíba, João Pessoa, era um seminário, Betel brasileiro, e as outras era tudo no Paraná. Só que eu não sentia paz no coração com nenhuma. Um dia eu acabei vendo um vídeo de 2017 da formatura da faculdade aqui de 2017. Vi o vídeo apareceu do nada lá. Entrei na página e comecei a ver o resto dos vídeos, né? Aí eu comecei a do nada sentir uma paz esquisita no coração. Aí eu vi, é em Ijuí, Rio Grande do Sul. De repente eu comecei a pesquisar vídeos da Assembleia aqui. E vi os vídeos, aqueles vídeos com aquela música que o Felipe colocava, né? The Presence of Angels, né? E vi os vídeos, e eu não sabia que o pastor Isaías já era o presidente, achava que era o pastor Geuseu, né? Uhum. E vi aquele monte de vídeo, e um dia eu sentei com minha mãe, eu vou mudar. Minha mãe, eu acho que Deus trabalhou tanto que minha mãe, ela aceitou, ela entendeu, não sei como. E você sempre bem junto ligada. Ela tava entendendo alguma coisa, né? E eu também de receio, falei, como é que eu vou falar isso pro meu pai? Meu nenenzinho, aí. Quando eu contei pro meu pai só acreditou depois que eu entrei no avião, o avião subiu. Porque ele achava que até o avião, até eu chegar no aeroporto, era tudo armação minha, eu tava fazendo uma brincadeira com eles. Depois que o avião subiu, que ele chorou e viu que meu filho foi embora mesmo, né, pra tudo. E foi assim, um processo bem natural. Deus, ele foi me guiando. E quando eu cheguei em Ijuí, foi tão de Deus que Deus, ele confirmou de várias formas. Sustento, cuidado, o fato de eu estar na igreja e estar trabalhando, envolvido ali, a minha consagração ao diaconato. Lembro quando eu voltei na primeira série, os irmãos me abraçaram, parabéns, vi que você foi consagrado a diácono, ficaram felizes e tudo. E justamente esse envolvimento com a obra de Deus e ter trabalhado no meio batista, o pastor Isaías, ele me apoiou, né, durante os 2 anos que eu fiquei lá. Quando eu vim pra cá, não teve receio, os irmãos me colocaram, me envolveram nos trabalhos e tudo. Então Deus confirmou de inúmeras formas. Então, o meu jeito de ter vido parar aqui no sul, em Juí, foi bem isso aí. E agora a nossa missão é fazer um corintiano virar gremista. Meu Deus. Por onde eu passo, o pessoal questiona. É Grêmio ou Inter? Eu falo, não sei. Grêmio. Tô esperando Deus me mostrar. Mas então é isso, né? Estamos encaminhando pro final. Preciso também fazer o agradecimento, né? Aos nossos patrocinadores, a Impacto Mídia, onde eu fiz essa camiseta aqui também. Logo vamos ter uma lojinha logo, aí. Logo a gente tem algo em mente aí. E você também precisa fazer algo, material personalizado para sua formatura, para o seu evento. Procura Impacto lá, com toda certeza vai ser bem atendido e vai levar para casa um material aí de qualidade, tá ok? Também para você que tem na sua empresa aí impressora, trabalha com material aí de impressão, Fita Sul recarga de cartucho para impressora e assistência, né? Deu um probleminha lá na máquina, a máquina parou, leva lá que o Glauco vai solucionar o problema aí. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, mandar aí pros amigos de vocês, compartilhar, né? Porque é muito importante. Tem muita gente, cara, que tá olhando os vídeos, segue. A gente tem mais seguidor no Insta do que no YouTube, aqui inscritos no canal. Pra nós é mais importante ter no YouTube.
Procura lá, segue lá, curte, compartilha e manda pra quem tu quiser aí. Vai compartilhando, geral. porque é um bate-papo legal aí. A gente Demais. procura sempre trazer pessoas que tenham algo a agregar para o nosso crescimento, Amém. para nossa conversa. E hoje nós tivemos essa alegria de ter o Emanuel aí. Muito obrigado mesmo, Manuel, Eu de que coração. agradeço, gente. Que isso. E é um amigo que Deus Sim. nos apresentou, colocou na nossa vida aí. Temos uma grande admiração pelo teu ministério, pelo teu Amém. chamado. Amém. E eu tenho uma certeza, cada vez que eu converso com o Emanuel, eu tenho uma certeza que um dia eu vou ser pastoreado aí pelo Emanuel. Sempre aprendo algo novo. Gente, eu que agradeço pelo convite. Pra mim foi um momento... Só fiquei chateado que passa rápido. É muito rápido. Passa rápido demais. Mas foi muito gratificante estar aqui com vocês. A gente compartilhar algumas coisas, algumas experiências. Isso é muito bom. E só frisando, né? O pessoal pergunta se veio parar aqui. Uma das coisas que Deus me deu chegando aqui, que eu vi que era de Deus, foi as amizades, né? Fiz bons amigos demais. Amém. Fiz amigos maravilhosos e... Tomando chimarrão. O povo lá da minha cidade tem até ciúme dos amigos que eu fiz aqui. Meu Deus do céu. Mas Deus é bom, Deus é bom. Gente, tamo junto, viu? É isso aí. Foi top. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Se inscreve. Tamo junto.